Queridos companheiros, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça presente em nossos corações. É com grande alegria que nos dirigimos aos companheiros para apresentar o assunto de hoje. Mas, antes de nós começarmos, faremos a leitura da página preparatória para a prece. E o livro escolhido é Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a mensagem é a de número 67, intitulada Adiante de Vós. Ela se baseia na seguinte passagem: Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Marcos capítulo 16, versículo 7. Vejamos o que diz Emmanuel. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Então, meus irmãos, neste momento, nós vamos nos concentrar, fixando a figura de Jesus em nossa tela mental, rogando a assistência dos amigos espirituais para nos dirigirmos ao Mestre, a fim de agradecer a bênção do conhecimento
a certeza da proteção e a esperança de que a nossa luta, de que o enfrentamento dos desafios que a vida nos apresenta se constitui em experiências adquiridas, em realizações. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa-nos a todos que caminhamos segundo os teus ensinamentos, na luta que travamos com o homem velho, que representa os nossos desequilíbrios, os nossos conflitos interiores, as nossas dificuldades, para cultivar o campo do espírito e, assim, buscar o aprimoramento espiritual e a aproximação, a harmonização interior com a tua mensagem. Abençoa-nos, Senhor, e inspira-nos a todos, para que as reflexões aqui produzidas possam contribuir para o nosso crescimento. Desta forma, rogamos permissão, a tua permissão, para dar por iniciada a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus queridos amigos, hoje nós vamos falar do Carnaval na visão espírita. As festividades coletivas são de todos os tempos, remontam a séculos antes de Cristo. Inicialmente, eram feitas para comemorações sobre a colheita, para agradecimento e adoração aos deuses do universo politeísta, e especialmente o Carnaval, alongando a vista para o passado. Nós vamos verificar lá no século VII a VI a.C., que os gregos já faziam essas festividades coletivas. Mais tarde, essas festividades também foram realizadas pelos romanos. Os gregos a dedicavam a Baco, o deus do vinho, e os romanos, mais tarde, criaram as Saturnálias. Havia até vomitórios públicos para que a população usasse. Tamanha era a ingestão de comida, de bebida, de uma forma desequilibrada, excessiva, que eram necessários esses vomitórios. O tempo passou, na Idade Média nós temos também manifestações dessa natureza, com algumas mudanças, mas se criava a ideia de que era lícito se enlouquecer por 3 dias. Mais tarde, já no Brasil, nós temos o intrudo, que foi uma comemoração trazida da cultura portuguesa, mas adaptada aqui no Brasil aos valores da época, aos costumes da época. E, finalmente, a gente tem aí
no início do século XX, o surgimento do carnaval como nós conhecemos. É claro que agora, com tecnologia, né, televisão, internet, ele se tornou uma festividade projetada, né, no ambiente internacional, de forma que o Brasil é conhecido como o país do carnaval. Ocorre que o carnaval não é uma festa exclusivamente brasileira. Existe carnaval em Orlando, nos Estados Unidos, existe, inclusive antes, na época vitoriana, né? E já existiu carnaval, as máscaras foram trazidas, o costume das máscaras foi trazido do baile de Veneza, na Itália. Então, nós verificamos que o carnaval, né, claro que em cada lugar, em cada tempo, conservando características peculiares, mas essa festividade ela foi trazida, né? Ela faz parte da cultura de vários povos, mas a verdade é que no Brasil ela assume essa proporção gigantesca de atrair multidões a escolas com 4.000 componentes. E se nós juntarmos a esses componentes todo o aparato que é necessário, né, segurança, assistência médica, né, os meios de comunicação e outras atividades que fazem parte da cobertura do carnaval, do apoio, nós vamos verificar que se trata de muita gente. Hoje nós temos blocos no Rio de Janeiro com mais de 1 milhão de pessoas, né? E, naturalmente, um ajuntamento dessa natureza, né? Uma aglomeração dessa natureza, salta aos olhos, né? Realmente chama a atenção do mundo inteiro. Fora isso, nós temos também a apresentação dos sambas, com seus enredos, né, de toda uma coreografia, de figurinos, que compõem um todo que vão ser julgados. Isso do ponto de vista, assim, do carnaval, que hoje está industrializado. Né? Existe uma série de interesses comerciais, né? Financeiros, porque se trata de investimento de onde se pretende retirar o lucro. Ora, portanto, o carnaval ele é uma manifestação que faz parte da cultura popular. No nosso caso, aqui no Brasil, ele assumiu características próprias, né, muito específicas, e mesmo assim, tratando-se de um país continental, nós vamos verificar que em outros estados ele possui outras características. Né? Há estados que não têm escolas de samba, são blocos que desfilam dentro ali da sua realidade. O fato é que o carnaval é uma ocorrência que atrai muita gente, é um evento que atrai muita gente. Por isso, sempre é importante essa oportunidade de nós refletirmos sobre ele à luz da doutrina espírita. E por que isso? Não é? Porque o espiritismo ele se dirige à vida prática, ele revela a nossa natureza espiritual, as nossas origens, o nosso destino e as relações dos espíritos, que somos nós, mas não apenas nós encarnados, mas essas relações do mundo dos espíritos com o mundo físico, o mundo material. Então, nós verificamos que
a doutrina espírita, ela nos amplia os horizontes, ela faz com que nós enxerguemos mais amplamente e mais profundamente a realidade. Daí porque a doutrina espírita ela não é contra nem a favor do carnaval. Ela apenas esclarece quais são os componentes do carnaval que nós normalmente não observamos, né, do ponto de vista espiritual. E deixa conosco a liberdade de escolhermos qual atitude tomar, né? Qual escolha fazer. Isso porque nós verificamos que, como seres espirituais, nós somos seres pensantes. E o pensamento, ele está sempre em atividade, seja o nosso pensamento, seja o pensamento alheio. Nós vivemos imersos no oceano mental. E neste oceano mental, esses pensamentos se cruzam, né? Se entrecruzam sem se chocar. De modo que nós estamos sempre emitindo e recebendo pensamento. E nós, por afinidade, por sintonia, nós vamos nos aproximando, né? Mesmo que de forma inconsciente, de determinado padrão vibratório. E qual é a importância que isso tem para nós? Para nós é importante saber quais as consequências dessa sintonia. É claro que buscamos uma boa sintonia, a sintonia do otimismo, da paz, da segurança emocional, a sintonia da alegria, não é? Da amizade sincera, da descontração que não seja perigosa. Nós, então, nos movemos numa psicosfera espiritual, ou seja, numa atmosfera espiritual, chamada psicosfera. E essa psicosfera, ela vai se graduando, né, de densidades diferentes do pensamento, partindo das mais grosseiras até as mais purificadas. É assim que a crosta terrestre se apresenta. Ora, tratando-se de um evento coletivo que envolve milhares de pessoas, naturalmente que essa psicosfera ela é potencializada, né? Ela é assim intensificada pelas milhares de mentes, né, que produzem os pensamentos. E aqui a gente começa a perceber que nós não estamos nos referindo apenas aos encarnados, aqueles que estamos no mundo material, né, no mundo físico, mas também aos companheiros desencarnados, que vêm para cá atraídos pela essência dos desejos e das vontades expressas através do pensamento que os atraem, né? Porque não somos a favor de demonizar o carnaval, absolutamente. O carnaval, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, não seria o que é se não fôssemos o que somos. Nós somos seres ainda em construção, imperfeitos. Nós somos seres que não estabelecemos a harmonia íntima de forma definitiva em nós. Possuímos muitos conflitos, em alguns momentos os instintos nos dominam, não é? E nós estamos empreendendo essa grande luta para que este ser do instinto, não é? Possa educar-se intimamente, educar os seus desejos, educar os seus sentimentos, né? De acordo com as vibrações de paz, de harmonia, né? Que os ensinamentos de Jesus nos capacitam, ou nos mostram. Daí porque,
sendo seres espirituais na Terra, realizando a nossa experiência reencarnatória, nós não deixamos de nos comunicar, ainda que de uma forma imperceptível, inconsciente, com os seres do mundo espiritual, que são espíritos como nós, mas estão despidos da carne, ou seja, do corpo material. Por isso, aquele pensamento, né, expresso na música do Caetano Veloso, atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, segundo o entendimento espírita, ele merece uma retificação, não é? Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Ou seja, também vão os desencarnados. E pela característica do carnaval de ser uma festa popular que reúne muita gente, que traz uma, uma ideia de muita alegria, mas uma alegria assim, barulhenta, uma alegria que envolve o excesso de bebidas, tal qual se fazia na antiguidade, né? O excesso de bebidas, principalmente uma certa libertinagem, ele dá oportunidade para que muita gente se perca nessa no envolvimento, né, com esses desejos, porque todos nós estamos longe da santidade, todos nós somos ainda muito suscetíveis, muito sensíveis ainda ao instinto. E, em virtude disso, nós mergulhamos com mais facilidade nessa psicosfera e entramos em contato, né, mental, vibracional com os companheiros que também são atraídos pelos mesmos gostos e tendências. Então, a ideia não é que se diga, olha, você não pode ir para o carnaval, porque se você for para o carnaval, você estará condenado. A doutrina espírita não diz isso. Mas ela esclarece sobre os riscos e os perigos que aqui estamos nos expondo. Não é? Então, desde que eu tenha esse conhecimento, desde que eu tenha essa consciência, eu estarei em condições de tomar a minha decisão. Muita gente diz assim, não, eu não vou porque é perigoso, porque se estourar uma confusão, eu posso ser ferido, eu posso ser até pisoteado pelas pessoas, uma questão de pânico, eu não vou porque é muito caro e tal, mas a pessoa fica dentro de casa, participando mentalmente, né? Comungando, digamos assim, com aquele tipo de pensamento. Isso se ela ficar dentro de casa. Então, nós somos os responsáveis pela preparação do nosso mundo íntimo. E essa preparação, ela passa necessariamente por um cuidado. O cuidado que eu devo ter, né, de manter o meu ambiente interno, íntimo, né, o meu mundo íntimo, em condições tão boas quanto possíveis, ou seja, dentro da minha pequenez, dentro das minhas limitações, é responsabilidade minha escolher os pensamentos que eu terei. Não é responsabilidade minha cuidar do meu mundo interior. E por quê? Porque a gente observa que, desde as músicas apelativas, passando por máscaras, né, que lembram criaturas grosseiras, máscaras assim que tendem a infundir medo nas pessoas, né, coisas assim aberrantes, né, aberrantes, nós vamos verificando que toda aquela atmosfera ela traz, né, um conteúdo pesado para nós. Então, alguém poderia dizer, e seria até válido isso, né, esse raciocínio,
Ah, mas tem tanta gente que sai para a rua e vai levar a sua criança, né, o seu filho, num bailinho, ou então a pessoa fica ali na praça e ela vai ver o bloco passar. E são pessoas muito boas, inclusive pessoas assim que estão na esfera artística, que são pessoas muito corretas, assim, são pessoas que é, não têm essa tendência, né? Elas querem fazer executar o trabalho delas, realizar o trabalho, levar alegria para as pessoas. É claro que tem muita gente boa, muita gente assim que apenas quer se divertir e participa desse trabalho. Outros participam porque são obrigados, né? O repórter que vai cobrir o evento, o policial, o médico, ou a equipe médica, não é? A pessoa que trabalha no som e tantos outros que são colaboradores e estão ali a trabalho. Para eles, o objetivo deles nem é se divertir na festa, mas é garantir, né, que dentro da sua especialidade tudo corra bem. E se não ocorrer, eles naturalmente vão agir para corrigir o problema. Então, não podemos dizer que todo mundo que vai brincar o carnaval está na mesma sintonia. Mas não se trata disso, aqueles estão a serviço, né? Mas se trata de nós verificarmos realmente, digamos assim, de nós vigiarmos realmente os nossos pensamentos, sabedores de que em qualquer lugar nós estamos nesse contato, nesta sintonia. Para dar um exemplo muito rápido, não é? Eu me recordo do que o Dr. Bezerra diz no livro Nas Fronteiras da Loucura, de que muitas das máscaras que nós vemos no carnaval, aquelas máscaras grotescas, grosseiras, do ponto de vista da imagem, né? Imagem que sempre lembra assim criaturas aterrorizantes. Na verdade, as pessoas que criaram aquelas máscaras, elas foram buscar a inspiração em regiões pesadas do mundo espiritual. Né? Então, a beleza do enredo, né, da forma de descrever, de apresentar, da música, e realmente é verdade isso. Mas nós não podemos esquecer da outra parte, que é a que especificamente nos compromete. A beleza não nos compromete, não é? Mas o desejo irrefreado, incontido, né? Deseducado, às vezes violento, impulsivo, esse sim nos atinge a nossa economia espiritual, né? Atinge a nossa paz. E como nós somos criaturas pensantes que vivemos mergulhadas nesse oceano mental, com muita facilidade essa sintonia se estabelece. E nós poderíamos também dizer que a sintonia sendo lei da vida, todos os dias, em qualquer lugar, nós estamos sujeitos a ela. E é verdade. Ocorre que no carnaval, pelo ambiente específico que se cria, né, a possibilidade desse movimento é infinitamente maior. Seria mais ou menos como dizer que uma pessoa pode ir à guerra e não levar nenhum tiro, é verdade, mas o risco é muito grande. Não é? Você pode estar passando na rua e receber uma bala perdida, mas quando você vai para uma guerra, você está recebendo, né, tiros diretos que são disparados com o intuito de abater o adversário. E, no caso, o adversário é você, sou eu. Né? Então, o risco é muito grande. Por isso, há necessidade de que todos os dias nós busquemos essa sintonia com o plano espiritual superior, através de uma boa leitura, através da leitura de uma página antes de dormir, né? Das preces que nós devemos fazer todos os dias,
da reflexão sobre as nossas ações, o que fizemos de certo, de errado, o que podemos fazer para melhorar. Porque nós sabemos que não viemos à Terra, ao mundo material, para passear, que a diversão faz parte da vida, mas que a vida não é só diversão, que nós temos compromissos graves. E o compromisso mais grave, no sentido de mais sério, é o compromisso da nossa própria melhoria, da nossa própria evolução. Por isso, nós devemos fazer a nossa parte. Nós sabemos que o ambiente do carnaval ele é um ambiente pesado. Aliás, a nossa realidade, né, quando a gente observa de um lado guerra acontecendo, mas nós acabamos, fiz uma semana agora de uma enchente que foi terrível em Petrópolis, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos atravessando uma pandemia e aqui no Rio parece que nós estamos chegando ao fim dessa pandemia, embora no Brasil ainda esteja morrendo muita gente todo dia. Então, quando nós verificamos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e olha que eu só falei daqui do Rio, do Brasil, né? Nem falei das outras partes do mundo, mas quando a gente observa, nós verificamos que estamos num momento muito delicado. Não é delicado porque nós devemos viver com medo ou porque haverá a vitória do mal, uma grande catástrofe. Não é isso. Porque nós sabemos que no plano evolutivo existem, não é, etapas que são decisivas, em que o progresso se acelera. Mas nós sabemos também que nós não caminharemos sem esforço. Nós não vamos evoluir, não vamos nos transformar simplesmente esperando o tempo passar. Nós precisamos, sim, fazer um esforço para que todos os dias o que nós sentimos, o que nós falamos e o que nós fazemos esteja em sintonia. O Gandhi costumava dizer que felicidade é justamente isso, quando o que nós pensamos, falamos e sentimos está em sintonia, né? Então, se estiver em sintonia, nós estaremos bem. Ora, então estamos tratando da nossa saúde interior, da nossa paz, estamos tratando daquilo que realmente nos interessa. Então, no carnaval, se você vai ficar em casa, leia um bom livro. Leia um livro que acrescente conhecimento, reflexão. Outras pessoas preferem viajar para se afastar do tumulto, né? O que também é válido. Mas não esqueça que todos os dias nós precisamos estabelecer esse contato com a espiritualidade superior. E não apenas estabelecer, nós precisamos zelar para que ele permaneça e se faça mais intenso. Iremos errar muito diariamente, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Mas já sabemos que somos seres imortais. Já sabemos que caminhamos para a perfeição. Já sabemos que a velocidade dessa caminhada depende do nosso esforço pessoal. Já sabemos que ninguém é responsável pelo nosso progresso a não ser nós mesmos. Já sabemos que não viemos à Terra para passear. Viemos realizar a nossa tarefa. Então, sem falso puritanismo, não é? Sem nos acharmos melhores do que ninguém, nem buscar a angelitude que nós estamos longe de conseguir, de alcançar, nem também a atitude excessivamente permissiva, aquela que leva a tolerância ao extremo, a ponto de dizer, mas o que tem de mais, não é? Não tem nada de mais, porque muitas vezes a gente não tem nem noção dos riscos que está correndo.
né? Então, é claro que isso não faz com que nós condenemos ou julguemos as pessoas ou nos achemos melhores porque alguém foi brincar o carnaval. Porque nós também, em outras horas, já fomos brincar, não é? Mas nós agora temos um conhecimento. E o que fazer com esse conhecimento? Não é? Fingir que ele não existe, fingir que nós não sabemos o que sabemos, fingir que não existe a realidade espiritual. Né? Nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, o doutor Bezerra, né, narrado por Manuel Filomeno, mas o doutor Bezerra conta um fato, né, de uma competição de fantasia em que os indivíduos que lá estavam se preparando para o desfile, haveria um julgamento, e esses indivíduos eles cultivavam muito a vaidade, né? A rivalidade, a necessidade de brilhar mais do que o outro. Existia ali um personalismo muito grande. Então, é narrado no livro que é, alguns indivíduos eles eram exatamente a personalidade que eles representavam ali, ou seja, traziam a fantasia de algum rei ou rainha, de alguma figura importante da antiguidade, e eram eles mesmos que haviam retornado, né, porque faliram, né, nessas reencarnações anteriores, e haviam retornado, e agora eles apresentavam, né, apresentavam-se fantasiados daquelas personalidades que vivenciaram em outras existências físicas, em outras reencarnações. A questão é tão pesada que é montado um posto avançado de socorro aos encarnados e desencarnados. Veja, um posto com muitos espíritos, um posto imenso de socorro, um pronto-socorro para receber as pessoas que iriam desencarnar durante o carnaval, por acidentes, por homicídios, etc. Esse posto também recebia os pedidos de pessoas encarnadas e desencarnadas por aqueles que estavam correndo risco. Né? Então, a gente observa que há um grande esforço, um grande aparato, né, para socorrer os necessitados, aqueles que se enredam em crimes, aqueles que praticam atos que contrariam as leis divinas, né? E que chegam no mundo espiritual até em condições difíceis. Eu me recordo de uma passagem em que o, o senhor saiu com a sua esposa e a filha, né? E a filha é muito bonita, e a esposa também, e ele, caminhando ali em meio à multidão, um rapaz mexeu com a filha dele, e ele ficou muito ofendido com isso, e a esposa insistindo para ele ir embora, e ele foi tomado assim de uma revolta, né? Aquela necessidade do homem decidir e proteger é, a mulher, no caso a filha, e ele, em vez de fazer por menos, ele foi lá enfrentar o rapaz e levou um tiro e desencarnou. Uhum. Inclusive estava na hora lá, o Manuel pergunta, mas ele tinha que desencarnar hoje? Sim, ele disse não, ele poderia viver muito tempo, talvez uns 20 anos, né? Ele poderia viver, mas ele correu o risco e ocorreu esse problema, não é? Então, ele fica numa situação muito difícil e ele é socorrido, e o livro trata de diversos socorros, né? De pessoas que desencarnaram por acidente, né? Desse rapaz que foi assassinado e de outros tantos que estão, digamos assim, são levados ao pronto-socorro espiritual.
para serem socorridos, né? Estupros, abortos, etc. Coisas assim que são obsessões, coisas que são decorrentes, né, desse período em que a psicosfera se faz muito pesada, né? Muito propícia pela especificidade dos interesses que estão em jogo, muito propícia a esse tipo de situação. E eu trouxe aqui uma frase de Kardec, escrita na Revista Espírita de outubro de 1869, em que ele diz assim: os verdadeiros espíritas têm satisfação nas alegrias do coração e não nos prazeres barulhentos. Alguém já disse uma vez que o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Então, precisamos pensar nisso, né? Precisamos pensar no que é a alegria. Será que a alegria é uma coisa ruidosa? Né? Será que a alegria é beber muito, se expor a determinadas situações, porque afinal é carnaval, né? A gente diz que põe a máscara, mas na verdade muita gente tira a máscara. Será que isso vai nos conduzir a uma situação melhor? Ou simplesmente nós vamos viver como aquela pessoa que, quando põe o pé para fora da instituição espírita, é como se ela desligasse a tomada, né? Ou seja, ela agora vale tudo, ela não é mais aquela pessoa que ela é quando está dentro da instituição. Nós precisamos pensar nisso com muito carinho, porque se trata da nossa felicidade, daquilo que nós buscamos. Então, sem julgamentos, né, nós precisamos entender realmente o que verdadeiramente nos interessa, o que verdadeiramente é bom para nós. Eu vou terminar com um versinho de Maria Dolores, intitulado Aparência, em que ela diz assim, e isso vai servir para a nossa reflexão. Não julgues nem recrimines irmãos que vês em festança, às vezes quem ginga e dança, no auge da exaltação, tem no peito atormentado um vaso de fogo lento, argila de sofrimento em forma de coração. Esse homem que se agita em gestos de embriagado é o marido abandonado pela esposa que não o quer. Possui filhinhos chorosos, rogando a materna estima, é um palhaço que lastima a deserção da mulher. Aquela moça que passa, gingando descontraída, é quase pobre suicida pelas angústias que traz. Quis ser livre sem trabalho, mas correu e caiu fundo nos desencantos do mundo, entre os quais sofre sem paz. Outro transporta consigo amarga doença oculta. Em outra, o que mais avulta é a roupagem de esplendor. No entanto, o que mais sente nas explosões de alegria é a solidão que irradia a triste fome de amor. Nunca reproves, respeita. Eu também, nos tempos idos, cantei guardando gemidos, lamentando os erros meus. Às vezes quem rica e dança, tangendo guizos por fora, por dentro é alguém que chora, buscando a bênção de Deus. Muita paz. Vamos fazer agora a prece de encerramento. Eu gostaria de agradecer a todos os companheiros que permaneceram ligados em nossa mensagem e que essa mensagem ela possa produzir reflexões agradáveis, úteis para todos nós. Então, digamos assim,
Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de não apenas refletir, mas também de buscar a tua presença entre nós, de sentir as vibrações de carinho e de paz, de saúde e segurança emocional, através desse contato, que não é só mental, que não é só de ideias, mas também é de sentimento, que nos envolve e que nos eleva. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos neste momento, pelos companheiros que são vítimas da violência, desde a violência da guerra, que produz a dor e o medo, à violência doméstica e anônima. Abençoa, Senhor, a esses irmãos de humanidade que atravessam tais provações. Abençoa os que se encontram enfermos, seja o enfermo do vírus da Covid, seja o enfermo de outras doenças graves, aqueles que se encontram num processo para desencarnar. Abençoe seus familiares, para que tenham coragem e resignação neste momento delicado. Abençoa, Senhor, aqueles que moram nas ruas, outros tantos que estão desempregados, outros que não se sentem compreendidos, outros que estão em depressão. Abençoa a todos, Senhor, com a tua bondade infinita. Envolve essa humanidade com o teu amor profundo que inspira a esperança e a resignação dos corações. Senhor, finalmente te pedimos permissão para dar por encerrada a reunião desta noite. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe a todos.